Fala pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje irei ensinar a instalar, atualizar, e uma base, uma orientação de configuração para o SIM e o Synasc, além de ensinar a como resolver erros relacionados ao banco de dados local desse sistema. Então, para iniciar a instalação, nós precisamos configurar um ambiente do IIS, que é basicamente onde a gente vai rodar o sistema local com essa própria ferramenta do Windows. Então, se você estiver utilizando o Windows 7, o Windows 10, pode estar executando essa ferramenta e encontrando ela através do painel de controle. Então, você pode clicar aqui no botão do Windows, no ícone do Windows, ou a tecla no teclado, e vai abrir o painel de controle, você vai acessar essa opção de programas e aí vai abrir esta tela. E aqui você basta clicar nessa opção ativar ou desativar recursos do Windows. Aí aqui vai abrir um novo painel, né? E você vai descer até encontrar uma opção relacionada a serviços de informação da internet. Aí, abrindo essa opção, se você já marcar de primeira sem abrir, ele vai ficar com a caixinha, marcada, porém não vai selecionar todas as opções. Aí, o que eu recomendo que você possa abrir todas essas abas aqui em todas essas caixas, e selecionar um por um para ativar todos os serviços, porque possa ser que algum serviço que não esteja ativo ele acabe fazendo que o sistema ele não funcione de maneira adequada. Então, vamos ativar todas as opções. Pronto. Após marcar todas as opções, o ícone, aqui a caixinha de seleção já fica com um Vzinho confirmando. Então, nós damos um OK, né? Mas caso você queira, adicionar um pacote extra, que é esse Net.NET Framework, o 3.5, ele também pode ajudar na execução, caso você tenha alguma versão do Synapse diferente, né? Mas o principal seria esses serviços de informação da internet, que ao pesquisar na internet você encontra ele também, como IIS. Então você dá um OK, ele vai abrir uma tela de recursos do Windows, e ele vai pesquisar por arquivos necessários. E é por aqui você consegue fazer a instalação automática pelo próprio sistema. Então ele vai aplicar alterações e após tudo estando OK, vai pedir para reiniciar o Windows. Caso não peça, é recomendado que você reinicie o sistema para que ele inicie o localhost. Tudo bem? Então vamos aguardar aplicar as alterações. Pronto. Ele pediu para reiniciar agora e eu vou cortar o vídeo e vou voltar com o computador reiniciado para continuar o processo de instalação. Então, pessoal, após reiniciar o computador, né, nós vamos fazer a instalação do SIM e do Synasc na versão 2.2. Então, para você fazer o download, caso você não tenha recebido via e-mail, caso você trabalhe em algum órgão público e não tenha recebido pelo e-mail, não tenha acesso, caso você seja de algum setor de TI, né, você pode fazer da seguinte forma: vai no navegador, né, e pesquisa SIM Synasc Download, né, e aí geralmente aparecem alguns sites que possuem
o download das versões do SIM do Sinasc. Então, esse site, por exemplo, aqui do Portal da Vigilância em Saúde, que é do governo de Minas Gerais, ele já tem a versão, né, 2.2 rodando e upado aqui no site. Então você basta clicar aqui no download, né, e aí ele vai vir em formato de zip, né, ele vai ser um arquivo zipado. E não tem muito mistério. Caso você tenha o WinRAR no computador, o 7-zip, ou caso você queira extrair pelo próprio Windows, é só vir aqui, botão direito com o mouse, né? E clica em extrair tudo. Aí ele vai extrair e vai colocar em uma pasta, né, separado, né? No caso eu tenho aqui o arquivo principal, que é o mais pesado, que tem a base de todo o programa, que é esse 2.2. Então clica para extrair, ele vai abrir aqui a pasta e aí você pode fazer a instalação de um aplicativo separadamente, mas o próprio software ele faz a instalação completa, do banco de dados local, do aplicativo da Adobe. Então basta executar esse instalador. Caso você tenha alguma dúvida e queira seguir o manual, tem o manual de instalação dentro desse arquivo que estava zipado, então você pode conferir, né? Então vamos para a instalação. Então, clica aqui no instalador, ele vai pedir permissão de administrador. Caso apareça essa mensagem que o Windows protegeu o seu computador, não vai danificar nem causar nenhum problema, né? Isso é uma mensagem de segurança aqui do computador, né? Como a gente está instalando um software que provavelmente não tem alguma certificação que o Windows reconheça, ele vai apresentar essa mensagem, né? Então você pode vir aqui e clicar em mais informações, né? Que ele vai informar, né, qual o aplicativo que está sendo instalado, que basicamente é esse executável que eu cliquei, né? Mas o fornecedor vai aparecer desconhecido porque provavelmente não é um aplicativo que é reconhecido pela própria Microsoft, com certificação, mas vai funcionar tranquilamente. Você clica aqui em executar assim mesmo, vai pedir a permissão de administrador, você clica assim e aí ele vai abrir a tela aqui do instalador. É só aguardar um tempinho. Pronto. Tem aqui duas opções, né, principais, que são a completa, que é uma instalação completa, você não precisa selecionar qual que você quer instalar, ele vai fazer a instalação já pré-definida do software completo, e a personalizada. A personalizada, pessoal, é muito importante, interessante, caso você tenha, por exemplo, instalado primeiro a versão completa, né? E aí o software, por exemplo, deu algum problema em alguma dependência. Por exemplo, dentro desse software, deixa eu continuar aqui, né? Ele tem alguns aplicativos que ajudam na operação dele mesmo. Então, tem esse aplicativo aqui da Adobe, que é basicamente um leitor do PDF. Então, caso ele não esteja executando da maneira adequada, você pode vir aqui no aplicativo, né, no instalador do Synasc, né? Você primeiro remove ele e para não ter que reinstalar toda a versão completa, você vai ali nessa versão personalizada e ao invés de instalar todo o programa, você vai, né, desmarca as opções, né, aqui e seleciona só qual software que você quer instalar à parte. Então é interessante essa opção personalizada, principalmente por conta disso. Mas como estamos inicializando aqui uma instalação do zero, aquele já deu uma travada. Mas como estamos realizando uma instalação do zero, aí tem que ser uma instalação completa, né? Para não ter nenhum problema. Então vou aqui iniciar. Eu não vou fazer muita edição no vídeo, porque é para ser algo mais completo e mostrando realmente o passo a passo. Então eu espero que isso possa ajudar vocês de alguma forma, né?
contribuir nessa instalação. Então, nessa tela aqui da instalação completa e do personalizado aparecem aqui os itens encontrados, né, que é o sistema operacional, o IIS, né, e caso o seu computador não tenha algum recurso que seja necessário para a instalação, ele vai aparecer aqui desse lado direito. Aí você tem que instalar, né, ou então se atentar qual o recurso que está solicitando para poder reiniciar a instalação, tá bom? Então, estando tudo certo aqui, você continua com o próximo, né? Aqui você não consegue desmarcar porque é a versão completa. Dá um próximo, ele fala todas as informações devem ser preenchidas e basicamente aqui você vai clicar, né? E selecionar a pasta que você quer salvar as informações. Então aqui desse aplicativo da Adobe, você pode selecionar a pasta, né, o diretório de instalação específico, né, o exportador do Windows e o importador do Synapse também, né? Mas eu geralmente não faço mudança da pasta, eu deixo por padrão a pasta que é selecionado automático. A única alteração que geralmente eu faço, que tem grande relevância na instalação do sistema, é vir aqui em configurações adicionais. Caso seja um endereço local, o IP local, seu computador vai ser um servidor, você vem aqui obter o endereço IP do local, né? E ele vai basicamente informar o endereço IP do seu servidor e você seleciona o estado também, né, para prosseguir essa instalação. Aí você continua, ele vai aparecer aqui, né, algumas abas, mas isso é instalação automática. Então, quanto a isso, você pode ficar despreocupado, não precisa clicar em avançar, cancelar nessas abas que vão abrir a mais, apenas as abas do instalador para facilitar, né, o processo da instalação. Então, vou aguardar aqui um tempinho. Caso seja necessário, eu faço o corte, né, para não demorar tanto assim no vídeo. Mas em questão de velocidade aqui da instalação, né, o tempo para instalar vai variar muito do seu computador, né, principalmente se você tem um SSD ou um HD, né, e aí geralmente ele vai variar na instalação por conta disso. É importante salientar que aqui durante a instalação ele registra algumas DLLs. Mais para frente eu vou explicar, né, um problema que geralmente acontece e que pode ser resolvido com base em DLL. Aqui apareceu uma opção, né, uma aba extra, né, caso seja necessário e a instalação não continue por conta disso, você pode dar um OK, né, que ele vai criar uma pasta específica para o seu diretório caso ele não exista. Então, não vai ter muitas abas que irão aparecer na sua tela para você confirmar durante essa etapa da instalação. Serão apenas algumas específicas. Bom, depois de instalar, ele aparece aqui sistema instalado ou atualizado com sucesso. Atenção, após dar OK no final desta caixa, observe na próxima tela o relatório, né, com a lista de itens dos sistemas que foram instalados, né, ou atualizados por esta rotina. Aqui basicamente uma mensagem, né, final da atualização ou instalação. Aí você dá um OK, aí ele vai informar os itens que foram instalados. Caso algum item não tenha sido instalado, ele apresenta aqui. Aí você clica aqui em sair. Aí ele vai pedir para você reiniciar o Windows e aí você executa esse processo, tá bom? Pessoal, após reiniciar o computador, vocês já vão estar com o sistema do SIM e do Synapse instalado. Então vamos lá. Depois de ter executado o processo de ativar o IIS no Windows e instalar também a versão 2.2 do SIM do Synapse, vocês vão no navegador e vão fazer um teste digitando na barra de endereçamento, né, localhost e dar um enter. Aí, se ele abrir essa tela do IIS do Windows,
quer dizer então que o localhost, através dessa funcionalidade do próprio sistema, vai estar funcionando. Então, para verificar se o SYN e o Synapse ele já tem alguma dependência rodando, você pode abrir o gerenciador de tarefas do próprio sistema, ou você pode também tentar acessar ele pelo próprio Chrome. Então eu vou aqui na tecla do Windows mesmo, e aí vou abrir esse console que ele é instalado, né, nesse pacote do sistema. Então aqui vai ter algumas opções, né? Esse sistema web para ir ao site do governo federal. E aqui nós temos o sistema local, que é o que tem maior importância para a gente. Então, se você clicar aqui, ó, nesses links, né, enquanto tem esse nomezinho no final, ele vai pedir para você informar o caminho. E se você clicar aqui e digitar o caminho de primeira, provavelmente quando você clicar no link depois, ele vai pedir para você digitar novamente. Então, antes disso, você vem aqui, ó, configurar acesso do SYN. Aí tá vendo esse endereço aqui do SYN? Vocês vão digitar nessa barrinha. Localhost, sempre se atentando a digitar o mesmo endereço, tá bom? Se vocês tentarem digitar o protocolo HTTPS, não vai carregar, ou não vai carregar da devida forma, tá bom? Então digita da mesma forma que está aqui, e aí ele vai tirar o nome do final do endereço e adicionar no início. E aí, após isso, ele já vai estar redirecionando para o site. Pronto. As duas, os dois links, no caso, né, já foram configurados. Aí você dá um clique aqui, né. Se ele aparecer isso novamente, aí você tenta configurar mais uma vez, até ele não ficar solicitando para adicionar esse link, tá bom? Local. Eu vou copiar esse link porque você pode acessar, né, o painel através desse endereço por aqui mesmo. Só que quando você clicar aqui, ele vai abrir uma aba no seu próprio navegador. Aí o que é que você pode fazer? Se o seu navegador, por exemplo, você esteja com o seu Chrome aberto, mas o seu navegador padrão no sistema está definido como Edge ou Firefox, aí ele vai abrir no navegador que foi considerado padrão pelo próprio sistema. Mas como eu estou com o Chrome aberto aqui, eu vou colar esse endereço, tá vendo? Direto aqui no Chrome. E aí aparece um dos principais erros que acontece, né, geralmente com algumas pessoas, e acabou de acontecer comigo. Então, esse erro aqui, vocês podem verificar que está relacionado com o banco de dados. E aí, se você tentar acessar o painel de exportação e importação, ele vai dizer: o acesso do banco de dados ainda não foi configurado. Deseja configurar? Como é um acesso de nível local, eu vou deixar essas opções e vou testar a conexão. E aí você vai ver que a conexão foi efetuada com sucesso. Se você der um OK aqui, ele vai reiniciar. Se você atualizar a página, ele vai manter esse erro de provedor não encontrado. E aí o que você pode fazer? Você pode clicar aqui nessa setinha e verificar se tem alguma dependência, né, de servidor que foi ativa, ou você pode vir aqui no próprio gerenciador de tarefas e verificar, né, se tem algum servidor rodando, algum servidor do Firefox. Aqui no caso não está aparecendo para mim, está aparecendo as dependências do IIS. Pronto, apareceu aqui bem no final, tá vendo? Firebird
SQL Server, só que ele está rodando em 32 bits. E esse é o problema, porque o sistema ele está em 64 bits e algumas dependências desse programinha do Synapse estão em 32 bits. E esse é o detalhe principal. Então, nós iremos fazer uma configuração para que ele aceite, né, essa execução em 32 bits pelo IIS. E também vamos verificar uma DLL que pode ocasionar esse erro também. Então eu vou fazer os dois passos e você tenta, né, para tentar resolver caso o seu apresente esse probleminha. Então, primeiro eu vou fazer o passo da DLL, tá bom? Então você vem aqui, né, aí você vai dizer como eu posso fazer essa instalação da DLL, como eu posso baixar primeiramente. Você vai no Google, né, ou no Bing, qualquer outro motor de pesquisa na internet, você vai e digita GDS32DLL. Né? Quando geralmente você pesquisa, ele aparece, né, uma das opções, né, vinculadas ao Firebird. Então, geralmente eu baixo desse site, né, ou um dos primeiros que aparece que tenha um certo grau de confiança, né? Eu venho aqui e baixo essa versão que é um pouco mais pesadinha, né, comparado com a versão de baixo, né? Ele vai baixar em arquivo zipado. Você vem aqui, pega esse arquivo zipado e clica aqui para extrair. Ele vai criar, na verdade, né, esse documento de texto e a DLL. Aí eu vou excluindo. Caso você queira ler, você pode ler esse TXT. E aí eu vou copiar, né, essa DLL, vou aqui no disco local e vou procurar essa DLL vinculada ao computador. Então eu venho aqui, pronto. Vou pesquisar aqui GDS32 e aí vou esperar o Windows fazer essa busca no meu computador. Após um tempo de espera, né, ele vai aparecer essa DLL aqui nessa pasta do Windows. Aí para acessar essa pasta, você clica com o botão direito e vai em abrir local do arquivo. Pronto. Aí ele vai abrir, né, essa DLL aqui nessa pasta do arquivo. O que você pode fazer? Para não perder essa DLL, caso você queira testar ela novamente em algum outro momento, você pode pegar essa DLL, você pode mover a DLL para outra pasta do seu computador e aí você cola aquela DLL que você acabou de copiar. Aí ela vai colar aqui, só que tem um detalhe. Aquela DLL, ela estava com o nome todo em maiúsculo. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar também GDS32 DLL. Eu vou deixar com o nome maiúsculo também para não ter nenhum problema, mas você pode fazer o teste, né, e verificar se realmente vai funcionar com essa DLL. O segundo passo, né, para tentar resolver esse erro é você vir aqui no ícone do Windows e digitar IIS. E ele vai abrir essa telinha de gerenciador de serviços de informação da internet. Você clica aqui para ele abrir essa aba do serviço. Pronto, pessoal. Após expandir essa opção, você vem aqui em Pools de aplicativos, vem nessa última opção, tá vendo? E aí, provavelmente, caso você não tenha algum aplicativo que esteja vinculado, né, vai ficar zerado para vocês, né, para você. Então, como eu já tenho aqui algum aplicativo, ele vai aparecer um, mas isso não tem problema nenhum. Você vem aqui nessa última opção, nesse último item aqui, clica com o botão direito e vem aqui, ó, configurações avançadas. Clica, ele vai abrir essa telinha, que é a tela principal para que execute o sistema.
E aí você vem aqui e clica em habilitar aplicativos de 32 bits. Geralmente essa opção vai estar como falsa, né? E aí você marca como verdadeira. Feito isso, né, ele aparece até aqui uma opção embaixo, né, relacionada, né, à explicação, e aí você dá um OK. Aí aqui agora ele zerou porque provavelmente tinha algum aplicativo relacionado a 64 bits. E aí nós podemos fazer o teste se ele retorna com a execução. Aqui ele não retornou. E aí o que eu posso fazer, né, para que ele funcione adequadamente após essa alteração. Como eu instalei a DLL e também coloquei aqui agora, habilitei o aplicativo em 32 bits, né? Ele zerou. Então você reinicia o seu computador e aí tenta verificar se o sistema ele carrega normalmente. Pronto, pessoal. Após reiniciar o computador, né, feito o passo da DLL, né, que é a GDS 32.dll, e também fazendo aquela modificação para habilitar aplicativos de 32 bits, né, você reinicia o computador e tenta fazer o teste, né, para verificar se o servidor já está ativo. Geralmente aparece aqui, né, caso ele esteja ativo, mas você pode conferir aqui através do gerenciador de tarefas ou tirar a prova através do navegador. Vou fazer pelo Chrome mesmo. Eu vou digitar aqui http localhost sim local. Eu vou testar o do sim e do Synapse, tá bom? Pronto. Aí aqui ele já acessou o sistema local. Então ele já está funcionando, mas precisa de uma breve configuração, certo? Então, quando você faz a instalação do SIM do Synapse, você precisa entrar primeiramente com o usuário de administrador. Então eu vou digitar aqui esse usuário, no caso, você não vai precisar cadastrar agora. Você vai digitar o nome do administrador, que é administrador, e aí você vai colocar uma senha qualquer que você queira. E aí ele vai pedir para você repetir a senha, provavelmente. Você repete e aí essa senha vai ser a senha do administrador. Você não vai ter nenhuma etapa para precisar ficar adicionando informação para criar. É apenas isso. Para o administrador, para o usuário que vai mexer no sistema, aí você precisa entrar nessa aba do ADM e por lá criar o usuário, e aí o usuário mesmo vai fazer que nem estamos fazendo aqui agora, vai digitar o nome do usuário e a senha depois. Então eu vou fazer o teste aqui, né? Digitar. Aí tá vendo? Ele dá uma mensagem de atenção, ele fala, né, que é a primeira vez que você entra no sistema. Então você digita a senha. E aí, como é o primeiro acesso, ele vai cair aqui, né, nessa aba de configuração do sistema na parte web. Aí você tem que se atentar ao seguinte detalhe: você vai visualizar, né, algumas opções que vocês devem se atentar com um pouco de detalhe, que é basicamente o tipo de instalação. Você vai selecionar se é com codificador e sem codificador, né? O nível de instalação, se realmente vai ser municipal ou regional. Vai digitar aqui alguns dados complementares, né? Eu vou fazer esse nível de instalação municipal com codificador, mas você pode configurar da forma que seja necessária aí para a sua utilização, certo? Então vou colocar aqui com codificador e nível de instalação municipal. Vou colocar aqui a UFBA e o código do município. Você pode estar pesquisando aqui pelo navegador mesmo, então vou colocar aqui código do município Salvador, por exemplo.
Geralmente ele vem, eu acho que com o IBGE. Eu acho que o IBGE ele já tem esse código. Aí você pode copiar esse código aqui e aguardar, ele já atualiza aqui que é Salvador. Mas caso não funcione com você adicionando esse código, você pode digitar aqui o nome do município, que caso ele não aceite você digitando o código, ele provavelmente aceita você digitando o nome do município e aí ele automaticamente coloca o código. Vamos fazer um teste? Aqui, vamos conferir. Só mudou, né, o número final, porém é da mesma linha de código, né? Provavelmente aqui deve ser específico para algum bairro ou algo do tipo. Bom, colocou o código do município, verifica se realmente é esse. Como eu estou fazendo um teste, vou deixar esse que ele apresentou. O número do micro, como é a primeira instalação, você tem que se atentar a esses detalhes também. Aqui embaixo aparece, né, as informações referentes à primeira vez quando for acessado, né, caso você possua alguma máquina na rede local ou for usar mais máquinas, ele oferece essa informação aqui na parte inferior. Então eu vou digitar aqui que ele é um micro número 001, tá bom? Né? E aí você vai fazendo com base no segmento, caso você tenha mais computadores. Eu vou dar um OK, ele vai pedir para confirmar os dados e ele me retorna com a configuração concluída. E aqui ele confirma se realmente está no nível municipal e o perfil, né, que está vinculado. Por enquanto estamos na versão de atualização 2.2. E caso você queira criar algum usuário, você pode vir aqui em área de administração, cadastro de usuário, clica aqui, digita o nome completo. Eu vou fazer um teste, né, e o usuário vai ser o teste também. E aí você consegue digitar aqui, né, digitar e selecionar o nível de acesso desse usuário. Eu vou selecionar aqui que ele vai ser gerente e caso tenha um grupo, caso você crie algum grupo, você pode adicionar. Então eu vou dar o OK aqui, né? Ele vai dizer que o usuário foi inserido, porém eu não tenho como colocar a senha para o usuário. Aí o que é que eu posso fazer? Eu posso sair do sistema e entrar novamente com esse usuário. E aí eu vou ter que cadastrar a senha desse usuário. Vamos fazer um teste. Vou sair aqui, vou fazer uma saída desse sistema. Vou digitar aqui teste. Digitar uma senha. É a primeira vez desse usuário, né? Vou digitar a senha novamente. E aí ele entra e informa que o perfil, né, é de gerente. E aí a gente pode fazer esse teste, né? Basicamente entrando aqui nesse aplicativo de exportação e importação, né? Como eu cadastrei aqui agora no Sim, pode ser feito isso também através do aplicativo de exportação e importação do Sim também. Então eu vou digitar aqui teste 1, 2, 3, que foi a senha que eu coloquei. Você pode colocar qualquer senha, né? Desde que respeite os critérios aí do software. Aqui em cima tem esses menus, porém o nome ele não fica visível para mim, né? Mas você pode visualizar aí no seu computador, né? Mas isso não interfere muito no uso, porque quando você seleciona uma dessas abas, embaixo ele aparece o menu e se vocês visualizarem esse canto aqui inferior esquerdo, ele explica, né, o que cada opção faz. Então, por aqui você pode fazer o backup, né, e exportar o backup ou importar algum backup, como também utilizar os arquivos de retroalimentação para colocar aqui nesse sistema ou criar arquivos de retroalimentação também. Tudo bem? Então eu vou fechar o sistema, mas antes, né, caso você queira acessar o banco de dados local e ver se está tudo ok, você pode vir nessa última opção e clicar aqui, ó, configurar acesso ao banco de dados. Fez isso, testa a conexão e vê que está tudo ok. Ele reinicia e aí você vai me dizer, né, que precisa também fazer a instalação do Synapse, né? A instalação não,
a configuração. Aí é só vir aqui e modificar o nome para Synapse. E aí você precisa fazer aquele processo de cadastro novamente. Eu vou fazer um teste aqui, ó. Administrador, vou digitar uma senha. Como é a primeira vez, eu vou ter que digitar a senha novamente. E aí ele caiu aqui nessa tela, né, já configurado, né, do Synapse. Mas caso seja necessário, você deverá cadastrar novamente, né, aquela telinha, né, do nível de acesso, se vai ser um acesso municipal ou regional, também o número do micro, mas nesse meu caso aqui já foi automático porque provavelmente deve ter vinculado por conta do SIM, tá bom? Então, após isso, né, o sistema aqui já está entrando, você pode fazer a utilização dele, né, na exportação, no aplicativo de exportação e importação, né? E caso você queira enviar as informações para o servidor é, de nível governamental, né, o servidor federal, você vai ter que entrar aqui no Sysnet, né? E aí, como nós não configuramos ainda, aí ele vai aparecer essa mensagem. Aí você dá um OK e aqui tem, né, uma jogada que precisa ser visualizada, porque aqui você vai precisar digitar o endereço, né, do servidor específico que foi direcionado, provavelmente via e-mail para você ou então para o responsável da secretaria. E aí você tem que pegar, né, com alguém esse endereço de IP, ou você pode tentar acessar algum PDF e verificar se esse IP realmente ele é válido, né, pesquisando pela internet, e aí depois confirma se esse endereço ele é válido e é o que realmente precisa ser digitado aqui para enviar para o servidor, né? Eu não vou fazer essa digitação aqui agora, mas com o endereço e a numeração da porta do servidor em mãos, você vai digitar aqui, né, nesses campos e digitar também um e-mail para retorno, né? Que vai ser o e-mail que vai receber a confirmação dessa carga de dados que foi enviado para esse sistema do nível federal. Tudo bem? Pronto. Feito isso, né, configurado isso também, caso você queira fazer a atualização do sistema, eu não vou fazer basicamente a atualização desses arquivos que estão aqui, de todos esses, né? Porque é um processo simples. Mas eu vou fazer um teste com essa atualização do 2.2.0.8. Então eu vou extrair aqui o arquivo, ele vai dar esse arquivo de setup, né? Eu vou executar ele, clica assim e aí ele vai vir para esse assistente de instalação de atualização do SIM do Synapse, que é local. Você clica em avançar, direciona para o diretório, né, ou pasta que você queira, clica em avançar. Caso queira, pode clicar aqui para criar um ícone na área de trabalho, avança e confia. Ele vai extrair os arquivos e vai adicionar na pasta automaticamente. E após isso, ele vai executar, né, a atualização, né, o software de atualização do SIM do Synapse. Aqui ele deu um errinho, geralmente acontece isso, mas aí o que você pode fazer, abre o aplicativo novamente. Como eu vou executar esse aplicativo, eu vou fechar, né, aqui o sistema, certo? E vou vir aqui no aplicativo de atualização, todos são basicamente a mesma forma, tá bom? O patch de atualização, ele basicamente você extrai o arquivo zipado e executa o atualizador. Ele não tem
muita dificuldade enquanto a isso. A maior dificuldade mesmo é na parte da instalação e verificar, né, se tem algum erro, né, para executar o banco de dados, que para mim foi uma das partes mais difíceis, porque quando eu tive acesso na instalação do SIM e do SINASC no órgão onde eu trabalho, eu não tive todos os documentos para ter essa instrução, né, de instalação. Eu tinha apenas esse manual que tinha no pacote que eu baixei, né? E aí eu tive que ficar pesquisando em fóruns, né? E também testando, né, os arquivos para verificar se estavam corrompidos. E um dos arquivos da primeira vez que eu tive que fazer a instalação que estava corrompido era justamente essa DLL e resolveu o meu problema. Mas caso não resolva seu problema, você pode testar com o IIS, tá bom? Abriu o software de atualização, você clica aqui em atualizar e ele vai executar, né, toda essa atualização. Perceba que antes estava na versão 2.2, né? E agora vai para a versão 2.2.0.8. Vamos aguardar aqui um pouco a atualização. Que ele apareceu esse probleminha, né, de impossível validar a versão do sistema, né? Nós podemos executar novamente, né, para ver se dá esse erro. Uma vez aconteceu comigo esse probleminha de atualização, né? Eu executei o processo novamente e o sistema atualizou, né? Eu vou testar aqui se ele fez alguma atualização. Só um momentinho. Eu testei pelo Sinasc. Como eu não fiz nenhum cadastro do usuário teste no Sinasc, ele não vai aparecer. Eu vou executar pelo Sim. E não precisa nem digitar aqui o usuário, né? Porque ele já apareceu aqui no canto, tá vendo? 2.2.0.8, né? Mas, caso eu queira testar o usuário, como eu já cadastrei no Sim, ele aparece aqui a versão 2.2, mas aqui no canto inferior direito ele aparece a versão de atualização. Então, geralmente ele dá esse probleminha, né? Mas você executa o pacote até ir. Isso é tranquilo, né? Você pode também baixar essas outras versões, né? Eu pesquisei, né, através do próprio Google mesmo, né? Você pesquisa assim, Synapse Download, né? E aparece alguns sites que tem essa versão principal. E aí você pode também digitar assim, Synapse atualização, né? Geralmente aparece aqui os sites que possuem isso, mas você também pode utilizar, né, caso você tenha recebido o pacote com todos os arquivos para instalação, mas aqui é caso realmente você não tenha acesso a nenhum arquivo, você pode também estar pesquisando. Caso seja possível, eu vou fazer, né, a adição dos links, né, para download através da descrição desse vídeo, tá bom? Peço desculpas aí caso o vídeo esteja um pouco longo, porém eu tentei deixar o máximo, né, de explicações durante o vídeo, né? E eu também não tentei cortar muito para o vídeo não ficar muito curto e com pouca explicação. Deixei rolando o vídeo, né, a gravação, para que vocês também pudessem visualizar todas as etapas desse processo de instalação, atualização e correção de erros, tá bom? Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem adicionar aí no campo de comentários ou, caso queiram, podem também recomendar, né, algum tipo de vídeo, né, ou algum tipo de gravação de vídeo aqui que eu possa estar fazendo relacionado a sistemas, softwares, tá bom? Que aí eu posso estar verificando e fazendo algum desses vídeos de tecnologia para vocês. Eu agradeço a presença até o final do vídeo e é isso. Até breve.